Olá, galerinha do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, o nosso assunto será sobre jornalismo e midiático, certo? Nós vamos focar hoje na leitura não, eita, vou recomeçar, viu? Olá, galerinha do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, graças a Deus, né? Lembrando que o nosso assunto hoje é sobre jornalismo e midiático, certo? Nós vamos focar hoje na notícia, no texto notícia. Bora lá! Veja, antes os jornais, né, eles eram impressos, né? Há muito tempo o jornal ficou impresso. Então a gente pegava, manuseava, comprava, depois lia e ele ficava lá para embrulhar alguma coisa. Como na imagem aqui, todo mundo lendo o jornal. Mas hoje, né, o texto jornalístico, ele já saiu dessas fronteiras, certo? Do texto impresso. Hoje, o gênero jornalístico, ele já foi para outros meios, certo? Outros meios de comunicação, como a TV. Veja, a notícia, ela agora é dada na TV, ok? Nós temos aqui uma imagem de um jornal eletrônico. Ela foi para o celular, certo? Na sua mão você tem notícia a todo momento, ok? Foi para o computador e para o tablet. Então, são vários meios, né? São várias mídias que trabalham esse tipo de texto, que é a notícia, ok? Então, é muito importante que a gente evolua, ok? E a notícia, esse texto, o texto jornalístico, ele evoluiu. Então, pensar na linguagem jornalística é pensar em múltiplos gêneros textuais, como a notícia, que é o que nós vamos trabalhar hoje, crônica, que nós já trabalhamos aqui no 7º ano, certo? Se você não viu a aula sobre crônica ainda, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha. Reportagem também faz parte do gênero textual jornalístico. Tiras, que são as tirinhas que vêm dentro do texto jornalístico. Os classificados também é um gênero textual jornalístico. A entrevista, a charge, que nós também já trabalhamos charge aqui no 7º ano. E artigos, vários outros tipos de textos também fazem parte do texto jornalístico, ok? Como os artigos, as tiras, como eu já falei. E nós já trabalhamos alguns deles, ok? Então, o que é notícia? O que é notícia, professora? Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Certo? Seja na TV, no rádio, no jornal, então a notícia ela está presente lá. Lembrando que ela é um gênero textual jornalístico, portanto, é esse que nós estamos estudando hoje. Ela faz parte do nosso dia a dia, ok? Então, eu vou reexplicar isso aqui, posso? Pode sim. Dei uma enrolada aqui. Então, você está se perguntando, vamos ao nosso foco, que o nosso foco hoje é o gênero textual notícia. E o que é o gênero textual notícia, professora? É um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Porque não literária? A notícia é um gênero textual de narrativa curta, certo? Ela é imparcial, porque o jornalista ele não coloca a sua opinião lá no texto e ela está presente no nosso dia a dia, certo? Pode continuar? Pode continuar. Ok. Então, vamos ver a estrutura desse gênero textual, né? Em uma notícia deve aparecer as seguintes partes. Veja, quando tem lá o jornal, certo? O jornal impresso, né? Ele tem o título, o subtítulo. Na questão do subtítulo, o uso dele é opcional, certo? Não é necessariamente que ele tem que estar lá. Né? Nós temos a lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. A lead, ela responde algumas perguntas, ela já diz mais ou menos qual é o assunto da notícia, né? O assunto que será noticiado.
E temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento da notícia, né? Que a Lide, ela responde algumas perguntas, onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, né? Quais foram os personagens envolvidos. Já o corpo da notícia, ela fala do assunto um pouco mais abrangente e responde também, não necessariamente, mas ela responde algumas perguntas, o porquê, né, aconteceu aquele fato. Então, o título, ele é basicamente o fato que será noticiado, certo? Lembrando, pessoal, que o título também ele é chamado de manchete, certo? E esse título, ele é sempre chamativo, ele vem com cores diferentes, com letras destacadas, que é para chamar a atenção do leitor. O subtítulo é o complemento de ideias do título principal, que é a manchete, né? Escrito com espaçamento e tamanho, e também ele traz letras diferentes. Normalmente, esse subtítulo, né? Ele vem com a letra menor do que o título principal, né? Que é a manchete. A lead, né? Ela é o primeiro parágrafo da notícia, certo? É nela que consta a resposta aos questionamentos, né? Quem são as pessoas envolvidas naquela notícia, como ocorreu aquele fato, o que foi que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quando e porquê. Lembrando que às vezes o quando e o porquê não cabe lá na lead, aí será respondido no corpo da notícia. Então, o corpo da notícia é o desenvolvimento sobre o assunto, apresentando detalhes sobre o tema. Geralmente é nessa parte da notícia que o autor, né, o jornalista, ele contextualiza o assunto, respondendo as perguntas como e porquê. Né? Porque no texto, no corpo da notícia, que é o desenvolvimento, eles trazem o assunto mais detalhado, ok? Aí eu trouxe aqui para vocês verem, né, a questão do título, né? Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Vamos ler? Aí temos aqui o subtítulo: uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Aí vem a lead, né? Aí no último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 cães para crianças. Uma delas foi James, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. Então, lembrando que na lida é respondido quem, né, que foi o menino, quando, como, ok? O cão de James, agora é o corpo da leitura que nós vamos ler. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã. Quando sua mãe o chama em situação de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens, segundo a família de James. Seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Veja que o gênero textual notícia é um gênero curto, certo? Ele responde algumas perguntas, que não foi detalhado aqui, mas será detalhado em outra oportunidade. Lembrando também que ele é um texto imparcial, como vocês viram aí, por ele ser um texto imparcial, o jornalista, ele não coloca a sua opinião no texto, né? O que é que tem que evidenciar no texto notícia, né? É evidenciar o fato, ok? Por isso que ele é um texto curto, é um texto imparcial, certo? Então, pessoal, essa aula vai ficando por aqui, certo? Eu espero vocês na próxima aula do 7º ano. Essas e outras aulas estão lá no canal do YouTube. Vale a pena lá você chegar, você ver e dar o seu like, ok? E não é só aula de língua portuguesa, tem aula de matemática, tem aula de ciências, certo? Vai lá, dá uma olhadinha. Tchau!